Olá! Uma outra forma de nós representarmos um algoritmo é através de diagramas, que são os fluxogramas. Então, essa é uma ferramenta chamada Raptor e ela tem basicamente algumas situações. Ela tem o start, que é onde começa o algoritmo, e end, onde termina. E aqui, na parte à direita, ficam alguns símbolos, e esses símbolos definem comandos. Então, o quadrado, no caso, é um comando de sequencial, normalmente um comando de atribuição. Tá? Aqui nós temos um comando de chamada de função, que não é objetivo do nosso estudo no momento. Nós temos aqui um comando de entrada de dados, né? Então essa setinha dizendo que o dado vem do mundo externo. E aqui output, comandos que mostram a execução, o resultado da execução de um programa na tela. Nós temos um comando de seleção e nós temos um loop. Basicamente, nós temos então comandos sequenciais, que é o comando de atribuição, entrada e saída. Nós temos os comandos condicionais através da seleção e nós temos comandos repetitivos através de loop. Então, vamos fazer apenas um exemplo, que é o cálculo de uma média aritmética. Então, basicamente, o que nós precisamos fazer? Nós temos então que fazer a leitura de dados. Neste caso, então, a ferramenta já associa as duas informações. Então, quando nós fizermos então o input, vamos arrastar para cá, clicamos, arrastamos para cá. Ele está pedindo para salvar, então vamos salvar, por exemplo, isso como, digamos, FATEC, né, 06A, por exemplo. Ok? Então, nós arrastamos o input, né? Ou seja, esse diagrama input para cá. Aqui vamos fazer a leitura de dados. Então, vamos editar. E nesse caso, no processo de edição, nós colocamos inicialmente qual é a mensagem. E é por isso que aparece aqui, né? Ou seja, entre a mensagem aqui. Então, entre, vamos colocar aqui então, entre com a primeira nota. Muito bem. Bom, essa nota ela será atribuída a qual variável? Então, entre a variável aqui. A variável é N1. Muito bem. Então, feito, né? Damos OK. Então, automaticamente aqui será colocada uma mensagem solicitando a primeira nota e o conteúdo será armazenado na variável N1. Fazemos agora a outra leitura, clicamos, seguramos e arrastamos, agora aqui embaixo, né? Embaixo, e vamos esperar que ele faça a leitura de mais um dado. Muito bem, então. Então, ele colocou aqui, né, mais um diagrama. Vamos, então, fazer a edição. E nesse processo, vamos colocar a mensagem. Entre com a segunda nota. Entre com a segunda nota. Vamos colocar entre aspas. Ok? E aqui, vamos mostrar que essa nota será atribuída à variável N2. Então, feito, ok. Né? A princípio, então, nós temos esse processo. Então, a princípio, o nosso diagrama ele tem essa característica ou essa cara. Né? Vamos imaginar aqui. Então, entre com a primeira nota, entre com a segunda nota. Né? E se nós executarmos assim, né? Então, executar aqui na setinha, então automaticamente nós podemos observar que ele fica verde quando ele solicita a execução de um comando. Então nesse caso é um comando de leitura de dados. Vamos colocar aqui 6.7, vamos dar OK. Ele automaticamente vai passar para o segundo, né? Ele já inseriu aqui 6.7 para N1, né? Vamos colocar aqui 9.6, por exemplo. Então ele vai acrescentar aqui 9.6, né? E automaticamente ele vem aqui para o end, né? Então ele finalizou, né? Ele finalizou o algoritmo, né?
E, obviamente, esse algoritmo é uma representação na forma de fluxograma. Okay? São desenhos, são diagramas que representam cada um dos comandos. Muito bem, o próximo passo agora é acrescentar uma operação, que é um comando sequencial de atribuição. Então vamos aqui, ó, atribuição, clicamos, né, e arrastamos e vamos colocar aqui o comando de atribuição. Nesse comando de atribuição, o que vai ser feito? Né? Esse comando vai ser o quê? Então, a princípio vai ser o quê? Então, a média, né, a variável média, ela vai receber o quê? Ela vai receber o quê? N1 mais N2, ou seja, a operação N1 mais N2 dividido por 2. Então, média vai receber N1 mais N2 dividido por 2. Eu vou colocar aqui, então apareceu, né, a média mostrando N1 mais N2 dividido por 2. Muito bem. O próximo comando que eu preciso acrescentar é um comando de saída. Então eu venho aqui no output, clico, seguro, arrasto e coloco aqui embaixo. Certo? Então a mensagem que eu quero é justamente isso, o resultado da minha média. Né? Então, novamente, qual é o resultado da minha média? Então vamos colocar como é uma expressão sempre entre aspas. Então o valor da média, né, é igual. Fechamos. Né? No nosso caso, em Visual Alg ou mesmo em linguagem C, a ideia é colocar uma vírgula. Né? No caso do Raptors, que é uma linguagem, na verdade, formada, né, através de alguns comandos que podem ser utilizados em vários compiladores, o comando de escrita, digamos assim, né, é caracterizado por uma expressão, entre aspas, né, e a variável usando o sinal de mais, ou seja, é como se fosse uma concatenação. E vamos dar OK. Tá certo? Bom, então eu tenho aqui o start, entre com a primeira nota, entre com a segunda nota, calculamos a média e aqui ele deve mostrar o valor da média. Então vamos executar. Inicialmente aparece o start, ele solicita a primeira nota, vamos colocar aqui a nota 9, por exemplo, vamos dar OK, né? Ele solicita a segunda nota, vamos colocar 10, por exemplo, vamos dar OK. O próximo passo é calcular a média e mostrar, né, o resultado da operação. Então vamos colocar OK, ele vai calcular a média, né, e automaticamente vai mostrar a mensagem. Então o que nós podemos observar? Nesse canto, né, esquerdo, nós temos o N1 vale 9, N2 vale 10, a média é 9,5. Bom, do lado direito também, ele coloca a mensagem que nós tínhamos definido anteriormente. O valor da média é igual a 9,5. Okay? Então, temos aqui, né, uma forma de nós representarmos os nossos algoritmos em termos de fluxograma, que são conjuntos de diagramas que representam, cada diagrama representa um comando, e esse conjunto, né, de vários diagramas você consegue escrever através da sequência desses diagramas um algoritmo.